Bem, chegou a hora do nosso quadro Bom Dia Responde. Quem deu a ideia para o tema de hoje foi a nossa telespectadora Nádia Cristina. Ela mandou um e-mail dizendo que não recebe há 5 meses a pensão alimentícia destinada aos filhos. Ela disse que já não sabe mais o paradeiro do ex-marido, que esteve preso por porte ilegal de arma e depois alegou que estava desempregado. Bom, essa história nos levou a programar um Bom Dia Responde sobre pensões. Para começar, vamos tirar então a dúvida da Nádia. Ela quer saber se a justiça pode ajudá-la a descobrir o endereço do ex-marido. Quem está aqui para responder as perguntas é a defensora pública Cristiane Xavier, que trabalha no Núcleo de Família da Defensoria Pública. Se você tiver alguma pergunta, mande para a gente, g1.com.br/Bom Dia Rio, ou então você pode ligar para o telefone 2461-2030. Bom dia, doutora Cristiane. Respondendo então a pergunta da Nádia, ela contou aí que o ex-marido está dizendo que está desempregado, ficou sem pagar a pensão alimentícia, ela não sabe o paradeiro dele. A justiça tem como ajudar a localizá-lo? Tem sim. É possível mandar vários ofícios para vários locais, tipo imposto de renda, receita TRE, cadastro de cartões de crédito, ex-empregador. Tudo isso para tentar localizar. Inclusive as companhias de energia elétrica, gás, faz-se essa pesquisa nos últimos endereços para buscar aonde ele possa estar hoje localizado. Olha, o Fábio, ele diz o seguinte, ele tem um filho de 8 anos, fez um acordo de boca com a ex-mulher e paga a pensão em mãos. Todo mês ela assina um recibo. Ele pergunta se seria melhor fazer um depósito em conta no nome dela ou se ele deve continuar fazendo assim mesmo, recebendo apenas um recibo assinado por ela. O recibo lhe dá a garantia de que ele está efetuando esse pagamento. Embora, como não tem a chancela judicial, ou seja, o juiz não deu uma sentença, ele corre o risco de depois ela ingressar com uma ação postulando esses alimentos. Mas aconselho a ter sempre um recibo, seja um recibo esse subscrito por ela ou uma conta. Ele faz mais uma pergunta, o valor máximo pago de pensão é de 30% do salário? Esse cálculo é feito sobre o valor bruto ou o valor líquido? No caso dele, que já tem um percentual que eles combinaram, ele vai sobre o bruto, descontados os descontos fiscais obrigatórios, ou seja, imposto de renda e INSS. Tudo demais que entrar, gratificações, esses valores são computados para a pensão alimentícia. A Débora Castro, ela diz o seguinte, minha filha recebe pensão do pai, como posso saber se a base de cálculo mensal está correta? Eu tenho como exigir da empresa uma cópia do contra-cheque dele? Com certeza. O que acontece? É possível oficiar ao empregador para que eles emitam todos os recibos de pagamento deste alimentante. E ali nós vamos verificar se os descontos estão corretos. A Neide Cerqueira, ela diz que deu entrada ao processo de divórcio em 2001, faz 2 ou 3 anos que o juiz assinou, porque o ex-marido se mudou para Portugal e não deu mais notícias. Nesse mesmo período foi dada entrada na pensão alimentícia, mas ela nunca recebeu. A filha mais velha na época tinha 13, hoje ela está com 21 anos. Ela pergunta qual a possibilidade de ainda receber essa pensão e as pensões atrasadas. Olha, é possível sim. Um grande equívoco que as pessoas esquecem, fala de prescrição. Prescrição em 2 anos eu não posso cobrar mais. Só que contra incapazes não corre prescrição. Então, até completar a maioridade, pode receber. Hoje a maioridade é com 18 anos. E aí começa a correr a prescrição. Ela pode pedir? Pode. Vai sair uma carta rogatória lá para Portugal e nisso ele vai ser citado para pagar esses débitos alimentar. Mais uma pergunta do Fernando Fernandes. O pagamento de pensão a filho e esposa por acordo amigável, essa pensão acaba quando? Olha só, a extinção dessa obrigação alimentar vai acabar quando acabar a necessidade. No caso deste filho, quando completar a maioridade... Maioridade de 21 anos? Não, a maioridade agora é 18 anos. Mas há um entendimento que se estende até os 24 anos se estiver cursando faculdade. Hoje, por conta até dos 18 anos, ensino médio. Há um entendimento também favorecendo, ainda que não esteja cursando faculdade, mas esteja estudando. Então, depois dos 24 anos, aí não paga mais. A não ser que haja uma necessidade, aí ele vai ter que provar que ele não pode trabalhar, que ele tem algum outro impeditivo. A Vidiana, ela diz que tem uma filha de 2 anos, mora com a mãe, está desempregada, separada do pai dela, e ele também está desempregado. Então, ela quer saber se ela tem direito a alguma pensão, porque ela diz que ela não quer exigir uma coisa que o pai não possa cumprir. Da mesma forma que ela está desempregada, mas ela está com a criança, está arcando com as despesas desse menor,
é a responsabilidade, igual que a gente chama de paternidade responsável, do genitor também que está desempregado. Porque o fato de estar desempregado não o exonera da responsabilidade com os filhos. Então, ele vai também somar os seus esforços. O que ela pode fazer é se socorrer dos avós, até se for o caso. Porque os avós também podem ser chamados para complementar... Os avós paternos. Os avós paternos ou maternos, independe, para cobrir essa necessidade dessa criança. A Antônia Pereira de Botafogo está sem receber a pensão alimentícia do filho há quase 3 meses e perdeu o número do processo inicial. O que ela pode fazer? Não, isso é fácil, é só fazer uma pesquisa. Nós podemos tirar as certidões, caso ela não saiba nem o local, mas se for em qualquer uma vara, eu me lembro que foi no Rio de Janeiro. A gente tira pelo nome, faz a pesquisa que identifica. O Luiz Carlos de São Gonçalo tem 2 filhos, um de 17 e um de 18, que reclamam que a mãe gasta o dinheiro da pensão com futilidades. E quer saber o que ele deve fazer para garantir que o dinheiro seja utilizado em benefício do filho. Pergunta a quem procurar. O que acontece? Prestação de conta, como as pessoas achavam que tem, em alimentos não existe. O que você pode fazer é tentar até modificar isso em razão de que essa verba não está sendo destinada para esses filhos, para os alimentados, que são eles. Então, esse pai pode ajuizar uma modificação de cláusula, se quiser, e aí fazer a destinação para os alimentos in natura, pagamento de escola ou pagamento direto das necessidades. O Alexandre de Niterói, ele pergunta qual providência deve ser tomada para dar baixa na pensão via judicial depois que o filho atinja a maioridade. O problema não é só a maioridade, aquilo que nós falamos anteriormente. Demonstrando que ele não faz mais jus, ou porque ele casou, ou porque ele já tem um trabalho, o que ele vai fazer? Ele tem 2 vias. Entra com um pedido de exoneração ou simplesmente uma petição nos autos da ação de alimentos e o juiz vai mandar ouvi-lo também. Não é mais automático, tem que ouvir a outra parte. Se a pensão tem cunho específico para ser usada com gasto com educação, se o filho passar para uma universidade pública, é possível pedir ao juiz a redução da pensão? Os alimentos têm uma semelhança muito grande com o salário. O salário é um somatório de quê? Alimentação, vestuário, medicamentos e tudo mais. Se há uma parcela específica para o pagamento e ele está na universidade pública, você pode pedir a revisão. Agora, nunca esqueça, porque educação não é só mensalidade. Tem transporte, tem material, tem livros, né? Tem até a refeição lá na universidade. Então, há um equívoco em achar que é só pagamento de mensalidade, o que não é. Muito obrigada, doutora Cristiane Xavier, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Responde. E o site do Bom Dia Rio tem mais informações sobre pensão alimentícia. Lá você encontra a lista de promotorias de justiça de família e da Defensoria Pública do Estado do Rio e também confere na íntegra a lei que prevê o pagamento desse direito. g1.com.br/Bom Dia Rio.